Confira agora o quadro de entrevista com o tema Processos de Mudança. Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Começa agora nosso quadro de entrevistas, hoje com José Maurício Martins, do Centro Espírita Fraternidade. Onde é que fica o centro, Maurício? O Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, Daniel, fica ali na rua Adalberto Scherer, 280, próximo ao bairro do Xaxim. Maurício, processos de mudança. O que é que você vem nos falar a respeito desse tema? Olha, Daniel, a mudança ela está caracterizada pelo progresso humano. O espírito progride sempre. A cada nova existência, temos que naturalmente nos tornarmos melhores. Só que a mudança, quando nós pensamos em mudar, algo nos trava, seja receio, seja uma falta de expectativa, mas, no entanto, sempre estamos querendo mudar algo em nossa vida. Queremos mudar de emprego, pensamos em mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país. Então, a mudança ela está sempre no pensamento humano. Mas a mudança ela é algo para se pensar para que nós possamos nos tornar cada vez melhores. A mudança está ligada ao progresso. Quer dizer, é inerente ao ser humano a necessidade e o ímpeto mesmo de mudar. Qual é o primeiro passo, Maurício, para que a gente possa mudar? Olha, Daniel, Alírio Cerqueira Filho, no livro Jesus e Kardec, ele nos traz, ele elenca alguns aspectos para que nós possamos nos situarmos para mudar. O primeiro deles é a percepção. Ninguém muda nada se não percebe a necessidade disso. Então, eu preciso perceber primeiramente a necessidade de mudar. Agora, se eu não percebo isso, e aí entra o segundo aspecto, é a aceitação. Eu preciso me aceitar, eu preciso aceitar a minha vida, aceitar a mim mesmo, aceitar as condições da minha vida tal qual elas se apresentam. Então, eu percebo a necessidade, eu aceito a minha condição. Aí entra o processo de reflexão. Eu preciso refletir sobre aquilo que eu percebi, eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou aceitando naquele momento. Logo em seguida vem o processo da decisão. Eu preciso tomar uma decisão para o que eu vou fazer no futuro. Aí entra o último aspecto, a ação. Então, a ação sendo o último aspecto, quando eu percebo, eu aceito, eu reflito, eu decido, aí eu vou agir dentro de todos esses aspectos. O que fazer para que a mudança se efetive? Porque o que você nos disse é de que nós, nesse último aspecto, precisamos tomar a decisão e partir para a ação. Exatamente. Mas o que é preciso para que a mudança efetivamente ela aconteça? A mudança ela só vai poder se efetivar se eu me conhecer. Um sábio da antiguidade já nos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, eu preciso me conhecer, me reconhecer. E dentro desse aspecto do autoconhecimento entra a aceitação. Eu me aceito como eu sou. Então, diante das minhas fragilidades, diante das minhas limitações, diante das minhas imperfeições, entra outro aspecto. Eu preciso me aceitar, eu preciso também me autoamar. Não no sentido egoístico, primeiramente a mim, atendendo ao chamado do Cristo, Daniel. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Perfeito. Eu só vou compreender que eu preciso amar o meu próximo quando eu percebo, eu aceito, aí eu passo a me amar. Se eu não estiver disposto a me autoamar, exercitar o autoamor, a mudança não se efetiva. Eu me reconheço imperfeito, com limitações, com propósitos, com objetivos. Aí eu passo a executar o processo da mudança. É verdade, Maurício, também que há algumas pessoas que passam a vida praticamente acomodadas naquele status ou naquele sentido de me deixe como estou, não mexa comigo, quero ficar no meu canto.
A visão do processo reencarnatório, você acha que ajuda no processo de mudança a partir do instante que a criatura se compreende de que ela está numa reencarnação e ela é a protagonista da sua própria existência? A reencarnação ajuda nesse processo de mudança, na decisão? Sem dúvida alguma, Daniel, porque o maior dom que Deus nos ofereceu para nos tornarmos melhores é o processo reencarnatório. Não há como eu efetive as mudanças e não há como eu atinja a perfeição, como nos recomendou Jesus, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus, em uma vida somente. Então, a cada nova encarnação, eu me torno melhor. E não há como eu me tornar perfeito somente num estágio, somente numa passagem. Precisamos olhar para a eternidade. Então, a reencarnação, ela me possibilita esses 5 aspectos. A reencarnação, a cada nova reencarnação, ela me possibilita perceber com mais nitidez. Ela me possibilita aceitar com mais convicção. A reencarnação me possibilita me aprofundar na reflexão. Eu costumo dizer sempre, Daniel, que pensar, todos pensamos, mas refletir, que é mergulhar no pensamento, poucos de nós fazemos. Então, como adquirir esses ensinamentos numa vida somente? Então, Jesus nos dá esse alento, nos apresentando: quem crê em mim terá a vida eterna. Será que essa vida eterna que Jesus nos apresenta é no sentido figurado ou num sentido de ação? Então, fazendo essas reflexões, eu decido, ainda no plano espiritual, efetivar uma nova encarnação, para que ontem eu fui um espírito imperfeito, hoje eu sou menos imperfeito ainda e amanhã estarei melhor do que hoje. Então, Maurício, para nós irmos para o nosso intervalo, o processo de mudança, ele deságua no processo evolutivo, é isso? Sem dúvida alguma. Vamos para um rápido intervalo, já retornamos com a nossa entrevista. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Processos de Mudança. Acompanhe. Estamos de volta com a nossa entrevista, hoje com José Maurício Martins, tema Processos de Mudança. Maurício, estamos preparados para mudar? É fácil mudarmos a nossa rota, a nossa trajetória existencial, espiritual, moral? É fácil? Não, não é fácil, não é fácil, Daniel. Né? Adquirir conhecimento, desenvolver habilidades, demanda de um trabalho. Agora, mudar de atitude demanda de um esforço quase que sobre-humano. Porque a mudança, ela está atrelada àquilo que nós nos apegamos, ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ou seja, às nossas imperfeições. Então, quando eu preciso abrir mão de algo que eu dou valor, eu prefiro não mudar. Então, não é fácil para o indivíduo deixar crenças, valores de lado e partir para uma nova etapa da sua vida. Podemos citar o exemplo mais marcante do Evangelho, é Paulo de Tarso. Exatamente, você falou em Jesus, né? No ser de perfeitos. Como é que a gente contextualiza essa questão com o Evangelho? E nos fala de Paulo de Tarso, que para nós é um exemplo vivo, né? Sem dúvida alguma. Modificação. Para o trabalho efetivo, vamos tornar a Paulo. Certo. Paulo, perseguidor dos cristãos. Perfeito. Paulo era um homem convicto. Paulo tinha objetivos claros. Mas quando ele chegou às portas de Damasco, o que se apresentou a ele? Uma nova oportunidade de vida. Paulo ficou cego momentaneamente por 3 dias, quando Jesus lhe apareceu e Paulo de pronto disse a Jesus: que queres que eu faça? Paulo entrou às portas de Damasco, permaneceu na casa de Judas, foi amparado por Ananias e durante aqueles 3 dias, Paulo fez efetivamente esse trabalho de percepção,
de aceitação para uma nova vida, aprofundou-se numa reflexão diante daquela cegueira momentânea e tomou uma decisão crucial na sua vida. E a partir daquele momento, logo em seguida, Paulo não voltou mais ao seu cotidiano. A partir daquele momento, Paulo tomou uma decisão e passou a agir em favor do Evangelho de Jesus. Tanto que Jesus, numa aparição a Ananias, disse: este é um espírito de escol que irá divulgar o Evangelho, falará o meu nome a todos. Maurício, eu percebo que esse processo de mudança é a mudança de uma matriz interior do ser, né? A doutrina espírita, por sua vez, ela nos apresenta as leis morais da vida, ao todo são 10 leis, mas uma em especial, a chamada lei de progresso. Esse processo de mudança interior, a exemplo do que você nos traz de Paulo de Tarso, é efetivamente mudar para uma matriz de ordem espiritual com vistas ao atendimento da lei de progresso, que é uma lei moral? Sim, sem dúvida alguma. No Livro dos Espíritos, na questão 783, quando Kardec pergunta à espiritualidade acerca do progresso lento da humanidade, e a espiritualidade nos responde que quando Deus percebe que a humanidade não progride como deveria, Deus envia um abalo físico ou moral. Por quê? Para que o homem, percebendo essas mudanças que acontecem no orbe terrestre, faça uma reflexão e, a partir daquele momento, a partir daquele abalo físico ou moral, ele passe a implementar um novo projeto de vida. Então, como diz o adágio popular, ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor. Então, a mudança para mim, espírito, que tem um corpo físico, a mudança ela vai se efetivar dentro desse aspecto. Ou eu mudo pela dor, ou eu mudo pelo amor. Então, aquele espírito que já está numa escala evolutiva mais avançada, ele vai aprender com o erro do outro. Ele vai aprender com o seu amor. Então, nós temos inúmeras possibilidades de nos tornarmos sempre melhores dentro desse progresso. Maurício, eu sei que você é estudioso da doutrina espírita e vivemos nesse momento, que é um momento excepcional para a humanidade, que é o chamado momento da transição planetária. Esse é o momento da efetiva mudança dos padrões morais no planeta Terra. Como é que você vê esse processo dentro desse tema, da chamada transição do planeta ou a transição planetária? Jesus disse que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Percebamos que as bem-aventuranças, elas tratam sempre do futuro. E dentro desse processo de transição pelo qual o planeta passa, não há como o indivíduo mudar se ele não fizer uma reflexão muito mais profunda acerca do que tudo o que está acontecendo, Daniel. Então, eu preciso me aprofundar nessa reflexão, perceber o mundo como um todo, perceber como está a ação humana, como está a minha relação com o meu próximo, como está a minha relação com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus colegas de trabalho, perceber o que está acontecendo no mundo. Então, quando eu percebo o que está acontecendo, eu reflito, poxa vida, alguma coisa está acontecendo, algo novo está por acontecer. Aí eu passo a promover gradativamente esse trabalho de me tornar cada vez melhor. Porque se a Terra está passando por um momento e nós percebemos que aparentemente estamos vivendo um conflito, mas o conflito é o que dá notícia, a maldade é o que gera mais notícia. Estamos bem no final do nosso tempo, Maurício. Você tocou nesse ponto que parece que o mal prospera a olhos vistos, né? Diante dessa questão da necessidade do processo de mudança, o bem vai imperar a fim de que aconteça a proposta de Jesus de que os mansos herdarão a terra, Maurício? Sem dúvida nenhuma, Daniel, mas os mansos, os pacíficos, um pensamento meu, eles precisam ser mais ativos, agirem com mais altivez, podemos dizer assim. Porque o mal, ele é audacioso. De fato.
O bem é tímido, mas não é o bem que é tímido. São as pessoas que acabam por se recolher. Eu não posso me recolher. Eu tenho que ser manso, ser pacífico, mas eu não posso, em hipótese alguma, ser conivente, que é diferente de ser manso e pacífico. Então, a conivência, muitas vezes o bom, ele corre o risco de entrar na conivência. Então, o bom precisa ser mais ativo. Percebe-se que aqueles que estão mais ativos, por exemplo, nós no movimento espírita, nós precisamos agir com mais força, com mais energia, sem sermos agressivos. Aí é que está o processo de mudança. Muito bem. Pacífico sempre. Pacífico sempre. Maurício, nossa gratidão pela tua presença aqui, né? Te agradecemos muito. Seja nosso companheiro sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, muito obrigado.